Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não feche a sua Bíblia. Esta epístola, ou esta carta, ela foi escrita aproximadamente entre 63 a 64 anos depois de Cristo, entre o intervalo da sua primeira e da sua segunda prisão. É conhecimento de todos vós que Paulo ficou preso, foi preso por 2 vezes. A primeira vez, Paulo ficou preso numa prisão domiciliar, que era uma prisão numa casa alugada, e Paulo tinha o direito de receber visitas e de enviar cartas. Por 2 anos Paulo ficou preso nesta primeira prisão. E durante esse primeiro julgamento, o apóstolo Paulo foi absolvido. E Paulo então volta para seus afazeres ministeriais e as suas viagens missionárias, percorrendo toda a região da Macedônia e a ilha de Creta, até que Paulo vai para Troade. E em Troade, provavelmente, Paulo é preso novamente pelo mandato de Nero, e Paulo volta para a prisão pela segunda vez, e dessa segunda prisão, o apóstolo São Paulo sai para ser decapitado. Creta, segundo a palavra do Senhor nos ensina, era uma pequena ilha no mar Mediterrâneo, que tinha uma inúmera e grande população de judeus, com aproximadamente 100 cidades em toda essa ilha. Por 2 vezes Paulo colocou seus pés em Creta. Na primeira vez que Paulo tem contato com essa ilha foi quando ele estava sendo deportado para Roma. E vocês conhecem a história, quando acontece aquele naufrágio, aquela coisa toda, eles passam por Creta e Paulo dá uma espiada na terra, mas ele está indo para Roma para ser julgado. Quando o apóstolo São Paulo foi absolvido do seu primeiro julgamento, Paulo volta a percorrer toda essa região. E Paulo passa por algumas cidades, deixa Timóteo numa cidade, continua e deixa Tito na cidade ou na ilha de Creta. A Bíblia Sagrada nos ensina dizendo que Tito era um crente grego. A pergunta é: Paulo fundou a igreja em Creta? Não. 30 anos antes, em Atos capítulo 2, aonde a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E todos que estavam sentados ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia, e cada um os entendiam falar em suas próprias línguas. Em Atos capítulo 2 houve um grande derramamento do Espírito Santo, e o texto diz que Pedro estava lá, e ele foi cheio do Espírito Santo e ganhou mais de 1000 almas no seu primeiro sermão. Quando Pedro prega a mensagem de Jesus, muita gente se converte durante a mensagem de Pedro. E entre esses que se converteram nas mensagens
que Pedro pregava, os cretenses estavam lá, e eles retornaram para Creta, inflamados pelo Espírito Santo, com o coração queimando de vontade de servir a Cristo e de pregar o Evangelho. Então eles formam uma igreja, e essa igreja, ela vai crescendo, até que quando Paulo, ele sai da sua prisão, o apóstolo São Paulo vai deixar Tito. Ainda que nós, no século XVIII, nós venhamos a chamar essas epístolas chamamos Timóteo e Tito de epístolas, de cartas pastorais. Na verdade, Timóteo e Tito, eles não eram pastores, como vem a nossa mentalidade que somos nos tempos de hoje, pastor local, como eu sou aqui um pastor local. Eles eram pastores itinerantes, que cuidavam das igrejas, ou seja, eles não paravam em um lugar só, irmã Helena, eles atendiam várias igrejas. Sempre eles estavam viajando, atendendo a necessidade das igrejas. Eram dois jovens que Paulo ganha, que Paulo cuida, que Paulo forma, que Paulo discipula para o santo ministério. Embora que dentro da ordem cronológica Tito esteja depois de 1ª e 2ª Timóteo, mas ele foi escrito antes. Porque quando Paulo escreve a 2ª carta a Timóteo, Paulo já está preso, que é a sua última prisão, e de lá Paulo sai para ser decapitado. Entre esse intervalo de uma prisão e a outra prisão é que Paulo escreve essa carta. E essa carta é direcionada para o seu filho na fé, porque Tito é um pastor itinerante. Ele não é fixo numa igreja, ele percorre por regiões, cuidando das igrejas, dos dons, da sã doutrina. Eles têm uma preocupação em comum: cuidar da sã doutrina. Jonas Edward, um dos maiores avivalistas da história da igreja, ele fala que nós pastores temos que ter um equilíbrio muito grande no ministério, no que tange a doutrina. Porque se nós não priorizarmos a doutrina, e eu não estou falando de usos e costumes, estou falando doutrina, ensino bíblico. Se nós não apegarmos a essa doutrina, a igreja vai inchando de qualquer forma, de qualquer maneira. O próprio nome da ilha, Creta, o sincretismo vem disso. O que é um sincretismo? É uma mistura de pensamentos, de religião. A palavra cretino tem a sua originalidade de Creta, os cretinos. Por quê? Por causa da maldade que havia naquela ilha. Havia, pastor Marcos, um espírito diabólico de mentira que predominava toda aquela região. E Paulo tinha um antídoto para acabar com aquele veneno, a sã doutrina. Hoje nós ficamos entre a cruz e o punhal, porque se você focar muito na sã doutrina, a igreja se esvazia. Se você deixar a sã doutrina, a igreja cresce de qualquer jeito. É por isso que Jonas Edward diz: nós temos que ter um equilíbrio ministerial muito grande, para não sermos tão, me ajudem aí, tão severos, tão rígido, né? Tão rígido, tão severo, tão quadrado, tão... Obrigado, gente, pela ajuda. Ajudaram muito. Me ajudaram pra caramba. Mas vocês estão entendendo, né? Aí, ó, tá vendo? O Robertinho entendeu. Mas também a gente não pode também ser muito frouxo quanto a essa doutrina da palavra de Deus.
E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a essência da palavra. E uma das preocupações dele é com os seus filhos, Henrique, na fé, porque Timóteo e Tito eram filhos dele na fé. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação, Malena, com o crescimento deles, com o desenvolvimento ministerial deles, porque Paulo sabia que o ministério dele não era eterno. Um dia Paulo ia se cansar, um dia a carreira de Paulo ia se findar. E sabe o que Paulo tinha em mente, Henrique? Se um dia eu parar, quem é que vai dar continuidade ao meu trabalho? Jesus Cristo nos chamou para nós fazermos discípulos. Quando eu mando o Adilson lá para o Jardim Três América, é uma oportunidade que ele está tendo para desenvolver o ministério dele. Quando eu trago aqui o Rafael para pregar, para trazer uma palavra, é uma oportunidade que eu estou dando para ele desenvolver o ministério dele. Quando eu chamo o Rafael da Patrícia, quando eu dou oportunidade para os meninos aqui, esses dias algum pastor disse para mim: pastor, o senhor não pode ficar dando oportunidade, é o senhor que tem que falar. Eu digo: gente, eu quero que todo mundo cresça, desenvolva. E o dia que eu não tiver? Paulo tinha essa preocupação de gerar, Henrique, sucessores. Paulo não era egocêntrico. Paulo não tinha dentro de si aquele sentimento de é eu e se não tiver eu, vai eu mesmo. Egoísmo. Paulo fazia discípulo. Eu não sei se alguém aqui leu. Se você não leu, eu recomendo que você leia um livro do Dr. Augusto Cury, chamado Pais Inteligentes Não Geram Herdeiros, e sim sucessores. Leia esse livro. Pais inteligentes não geram herdeiros, e sim sucessores. Porque o Dr. Augusto Cury, Rafael, vai trazer à tona a diferença entre herdeiro e entre sucessor. Quantos herdeiros destroem aquilo que os pais construíram com muito suor durante a vida toda? Desperdiçam facilmente na farra, nas noites, o que o pai construiu durante uma vida para deixar para o filho destrói em 2, 3, 4 anos na farra. Isso é um herdeiro. Agora o sucessor, ele pega aquilo que o pai com a mãe deixou e ele dá continuidade. Você está entendendo? Continuidade. Continuidade. Paulo estava preparando Timóteo, preparando Tito, para que aqueles dois meninos viessem a dar continuidade ao ministério apostólico. Você percebe que Paulo chama Timóteo de meu filho. Tito, ele é um verdadeiro filho para o apóstolo São Paulo. Porque Paulo, Henrique, vem em Tito, um menino que tinha um futuro ministerial brilhante. Tito, irmã Helena, era de confiança de Paulo. Timóteo era de confiança de Paulo. Ah, meu irmão, vocês não têm noção da alegria do meu coração hoje. Quando eu saí do hospital, que nós fomos fazer visita, orar pela Laurentina, eu saí com a Carol 2:50 do hospital e descemos lá o Jardim Três América, fomos fazer visita para uma família. Gente, é coisa fantástica. Eu cheguei lá pensando que ia visitar uma, cheguei lá, tinha umas 8, 9 pessoas dentro da casa esperando o pastor. Eu entrei lá, disse, tinha 4 na sala, disse, pastor, vem cá, tinha 8 pessoas esperando para me receber lá. Ô Jesus, digo, já dá para abrir uma congregação aqui, e eu começar um culto aqui. Tinha 8 pessoas. 2 deles dizendo, é o senhor que fala lá na rádio? Eu disse, é. Disse, mas parece que o senhor é mais velho. Eu disse, é só a aparência, irmão. Eu tenho 27 anos. A aparência que está um pouco estragadinha, né, papito? Mas o motor
É 2.0, novo, sem pingar óleo e sem ratear o motor, né, papito? Opa! Né, Robertinho? Disse, nossa, pastor, mas o senhor é uma criança. Digo, obrigado pela criança. Eu ganhei o dia hoje, irmão, só para falar com uma criança. Digo, o senhor parece velho falando na rádio. Eu digo, a aparência engana, né, papito? Tinha 8 pessoas dentro de uma casa, com aquela alegria no coração, e eu olhei no olho, as pessoas ficavam assim, Henrique, ó, como quem disse, eu não acredito que o pastor veio aqui em casa visitar a gente. Pessoas carentes, precisando de uma visita pastoral. E você sabe o que eu não ia falar, agora ele chegou. O que me deixou muito feliz foi da família falar assim para mim, pastor, que bênção que estava o culto quarta-feira aqui, pastor. O senhor precisa de ver que bênção que estava o culto quarta-feira. Aquele pastor lá que ajuda o senhor lá, veio aqui, que pessoa maravilhosa. Eu falei, o Adilson? Falei, eu estou mandando aqui, né, irmão? E eu fiquei muito feliz, porque Paulo tinha essa preocupação. É por isso que tem dia que eu pego no pé dele, eu pego no pé do Betinho, porque eu estou fazendo aqui discípulos para dar continuidade à obra de Deus. Quarta-feira é o Adilson que está à frente do trabalho lá, terça-feira é ele que está aqui com o Betinho na frente do trabalho aqui. Qual é o meu interesse, qual é a minha intenção? É de ver eles também crescendo no ministério, para eles adquirirem maturidade. A maior preocupação de Paulo com Tito era fazer dele um homem responsável, maduro, porque Tito era jovem. Mas o apóstolo Paulo vai aconselhar ele, vai direcionar ele. Por quê? Porque Paulo quer fazer dele um ser humano, um pastor responsável, com maturidade. Porque havia um grande desafio para o apóstolo, para Tito. Qual era esse desafio, pastor? A desordem que estava na igreja de Creto, na ilha de Creta. Para colocar ordem no Coreto, precisava de um cabra macho para pôr ordem naquele trem. Alguém que foi discipulado pelas mãos do próprio apóstolo. Alguém que bebeu diretamente da fonte do apostolado, do pastoreio. Seminário nenhum faz pastor. Chamada ministerial não nasce dentro de uma sala de teologia. Chamada ministerial não nasce dentro de um seminário. O seminário acrescenta na vida de quem tem chamado. O chamado de Deus nasce na nossa vida quando Deus nos escolhe para fazer a obra dele. Paulo tem uma preocupação com o seu filho, com o seu verdadeiro filho, porque Paulo sabia dos obstáculos que Tito iria enfrentar. A desordem, a mentira. A igreja de Creta vivia debaixo de uma maldição de mentira, de misturas religiosas, aonde o povo não tinha firmeza na palavra, na sã doutrina. Qualquer pastor que fosse para lá sofreria por causa da desordem doutrinária que tinha lá. Mas Paulo vai mandar aquele que ele conhecia. Paulo vai dizer para Tito: coloque em ordem tudo que está bagunçado. Existe um motivo que eu te deixei em Creta, porque Paulo passa por uma cidade e deixa Timóteo. Paulo vai para Creta e fala: Tito, fique aqui agora, eu preciso de você aqui. Tito podia falar: Paulo, mas deixa eu seguir contigo. Eu disse: mas eu preciso de você aqui. E Tito, a prontidão, obedece a Paulo, porque a Bíblia diz: por essa causa eu te deixei em Creta. Qual é a causa? Ei, escute. Qual é o motivo que Tito ficou em Creta?
Qual é o motivo? A desordem que havia naquele lugar. E Paulo vai dizer para ele: pelo motivo da desordem é que eu estou deixando você aqui, para que você ensine essa doutrina para esse povo e eles aprendam a viver em ordem e decência. E Paulo vai dizer para Tito: percorra as cidades estabelecendo, formando, constituindo presbíteros como já te mandei. Sabe o que fala aqui, Nilson? Organização. Paulo tem uma preocupação de organizar, de estabilizar, de consolidar uma igreja saudável na ilha de Creta. E ainda Paulo vai dar a receita para Tito no versículo 6, olha para a sua Bíblia. Aquele, ou seja, o presbítero, ele tem que ser irrepreensível marido de uma só mulher e que tenha filhos fiéis. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que os presbíteros têm que ter os seus filhos fiéis. Olha para mim, é um texto duro de dizer, mas a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel. Se eu não tenho condição de cuidar dos meus filhos, como que eu vou cuidar da igreja do Senhor? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: os presbíteros sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, e que tenham os seus filhos fiéis. Tem presbítero que não coloca ordem dentro da sua casa. Tem presbítero que é tão machão dentro da igreja, mas dentro da sua casa não passa de um frango. Quer ter o título de presbítero, quer mandar, quer desmandar, mas dentro da casa não tem autoridade sobre os seus filhos. E a Bíblia está dizendo, Paulo está escrevendo para Tito: os presbíteros têm que ter os teus filhos fiéis. Porque convém que os presbíteros ou os bispos sejam irrepreensíveis. Olha para mim, os homens aqui. Quem manda dentro da tua casa é você, meu amigo. Quem dita as regras dentro da tua casa é você. Enquanto os teus filhos estiverem debaixo do teu teto, comendo na tua mesa, do teu feijão, do teu arroz, quem manda na tua casa é você. A hora que os teus filhos tiverem idade suficiente para viver independentemente, cada um voa sozinho. Mas enquanto estiver comendo do teu feijão e do teu arroz, quem manda lá na tua casa é você. Nós estamos vivendo num tempo hoje onde os valores estão sendo invertidos. Nem sempre a palavra de Deus. Irmão, eu ouço umas besteiras de vez em quando. De pessoas dizer que a palavra foi muito dura, que fulano desviou. Desde quando que a palavra de Deus desvia alguém? Desde quando que a palavra de Deus desvia alguém? Ah, saiu da igreja porque o pastor falou sobre pecado. Desde quando que a palavra desvia alguém? A palavra de Deus, ela tem um tripé. Ela vem para consolar, porque ela nos consola. Ela vem para edificar, mas ela também vem para exortar. E não pense vocês que eu estou aqui, irmão, dando um de santão aqui, porque eu sou o primeiro que leva a peia no lombo. Porque quando digo eu que os presbíteros têm que cuidar dos seus, porque senão são pior do que o infiel, eu tenho 2 dentro da minha casa. Então não gosto para cima não. Eu tenho 2. E se der trabalho eu corto na peia.
E eu já disse para Carol, enquanto morar debaixo do meu teto, quem canta a música lá sou eu. O dia que criar asa e quiser bater asa, vai viver para onde quiser. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, vai dançar conforme a música que eu e a Carol toca. Porque a Bíblia diz que Deus, irmão, Ele corrige aquele que Ele ama. Ô Henrique, olha para mim, você já chegou a dar umas palmadinhas na Thaís quando a Thaís era criança? E você deu umas palmadas dela com ódio no seu coração para espancar, para arrebentar a menina no meio? Ô papito, já chegou a dar umas palmadinhas, umas cintadinhas na filha do senhor quando era criança? E o senhor fez isso com ira, com raiva, para decascar no meio? Não. A gente faz com o quê? Para corrigir. Não estou dizendo aqui que os pais saem espancando os filhos não, pelo amor de Deus, hein? Mas a gente faz, não é, Henrique, com dor no coração, mas é preciso fazer, porque se a gente está corrigindo, é porque a gente ama. Vocês pensam que eu não pego a cinta de vez em quando, o Robertinho está em casa todo dia lá, o Robertinho vê. Quando começa o pererereu, pego a cinta lá e faço uns barulhão lá, e dou umas estraladas de cinto no lombo de um, e dou uma estralada de cinto no lombo de outro. Se vai adiantar esse barulhão, eu não sei, mas que eu dou umas estraladas de cinta lá, eu dou. Por quê? Porque eu os amo. Porque eu quero ver eles num caminho bom. Se eu deixar os meus filhos fazerem o que eles quiserem, quem vai sofrer no futuro não sou eu, são eles. Uma das maiores dificuldades de Davi para com seu filho Adonias foi, a Bíblia diz, e Davi nunca havia contrariado Adonias, ou seja, quem mandava na casa era Adonias. E vocês sabem a nhaca que deu Adonias. Vocês sabem a história bíblica, a praga que formou Adonias, rebelião, querendo ser rei no lugar de Salomão. Por quê? Porque Davi nunca tinha contrariado Adonias. Irmão, comigo não cola esse negócio não, irmão. Deixa ele, coitadinho dele, coitadinho uma ova. Nós temos que doutrinar sim os nossos filhos. Temos que ter o punho pesado sim, não com agressão, estou dizendo de educação, de punho forte. Sarapuí tinha um casal que não ia na igreja porque o filho não deixava. Que o filho não deixava ir na igreja, Robertinho, o filho desse tamanho assim, ó. Eu digo, se desse tamanho não está deixando o pai com a mãe na igreja, eu quero ver a hora que crescer, o que vai dar? Quero ver o que vai dar. A exortação é importante, irmão, porque quando a gente exorta, é porque a gente ama. O mundo, nem sempre o mundo vai dizer sim para os nossos filhos, porque para mim o mundo nem sempre diz sim. Eu levo mais não do que sim do mundo. Ou o mundo sempre fala sim para você, Henrique? Pastor Marcos, o mundo sempre está dizendo para o senhor sim, 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 sim. O mundo mais bate na gente do que das coisas. E nós não podemos criar os nossos filhos dentro de uma bolha. Eles têm que aprender a ouvir a palavra não. Não mexa, não pode, não é a hora, de jeito nenhum, agora não. Deus o livre se falar não para o meu filho, pastor, ele quebra a casa inteira se eu dizer não para o menino. Tu está criando um rebelde dentro da casa e não sabe. A palavra de Deus, ela exorta. E olha o que a Bíblia diz no versículo de número 10. Porque há muitos desordenados. A primeira coisa que havia na igreja, nesta ilha de Creta, pessoas desordenadas. Agora não é para vocês não, agora é para nós, viu? Porque quem é desordenado aqui que Paulo está falando não é a igreja, é os presbíteros. Aqui é fácil usar esse texto para fazer igual a pá, jogar para lá, mas aqui tem que usar a enxada. Aqui é para nós, obreiros. Isso aqui é para nós, obreiro. Porque Paulo vai dizer para Tito, cuidado, porque lá tem um monte de presbítero, tem um monte de obreiro, tudo desordenado, que quer fazer as coisas de qualquer maneira.
quer fazer as coisas de qualquer forma. E olha para mim, a igreja, ela é o reflexo do corpo de obreiro. Se nós tivermos obreiros desordenados, a igreja vai ser desordenada. Se nós tivermos obreiros mortos espiritualmente, a igreja vai refletir os obreiros. Se nós tivermos obreiros cheios do Espírito Santo, trabalhando, envolvido com a obra, envolvido com o reino, a igreja será contaminada por coisas boas. Mas se nós tivermos obreiros mortandela, obreiro de meia colher, obreiro desordenado, irmão, é um abraço para o gaiteiro, tchau e benção. Porque essa desordem aqui não é a igreja, é os obreiros. E Paulo vai dizer para Tito: existem muitos obreiros desordenados. Paulo vai estar dizendo: a primeira coisa que precisa acontecer é consertar o altar. Porque a gente pede tanto fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, e esquece de preparar o altar. Não há fogo do céu com o altar desconcertado. Senão nós vamos ficar igual os profetas de Baal, se flagelando, se cortando, e não vai haver fogo do céu. Por quê? Porque, irmão Leandro, o altar está desconcertado. A primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar. E o fogo do céu desceu e consumiu tudo. Por quê? Porque o altar consertado é sinal que o fogo de Deus vai descer. Então aqui nós temos aqui uma falácia, nós temos aqui características de mau obreiros. Primeira característica de um mau obreiro: obreiro desordenado. A segunda característica: obreiros faladores, vãos e enganadores. Obreiros enganadores, pastores enganadores, que estão enganando o povo, ludibriando o povo, ferindo o povo, sangrando o povo, machucando o povo, com profecias mentirosas, com profetadas que você pode colocar uma família inteira em jogo por causa de uma profecia mentirosa. Quem entre nós não quer ouvir um eis que digo ou eis que vejo? Mas quanto de nós não quer ouvir um conserta o teu altar que as coisas vão mudar? Nenhum de nós aqui somos bestas. Se algum profeta dizer: ó, eis que te digo, vejo uma chave, eu vejo uma casa, vejo um futuro, todo mundo quer ouvir isso, mas ninguém quer ouvir: seja obediente e a bênção de Deus vai te alcançar. Conserte o teu altar e Deus vai te abençoar. Mude a sua maneira de pensar e Deus vai te abençoar. Ninguém quer ouvir: mude essa forma medíocre espiritual de você viver, e aí você vai ver o que é a bênção de Deus. Mas as pessoas hoje entram dentro das igrejas para ouvir aquilo que eles querem, porque tem comichões nos ouvidos. E nós precisamos tomar uma posição diante do Todo-Poderoso. Nós precisamos nos converter novamente, passar novamente por uma nova conversão e aprender a priorizar o reino de Deus, porque a partir do momento que eu priorizar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas na minha vida. Se você quer ser abençoado por Deus, obedeça a palavra de Deus. Seja fiel ao Evangelho, não seja relaxado, não seja desordenado. Seja fiel ao Evangelho de Cristo. Conserte a tua vida. Comece a tirar fora aquilo que você acha que não está te fazendo bem. Distribuição de profecias é a coisa mais fácil. O difícil é ter a coragem de chegar no altar e dizer: conserta a tua vida, porque Deus não está se agradando das suas atitudes. É tempo de consertarmos os nossos altares. Eu não sei, quem sabe você veio aqui hoje e essa não é a palavra que você queria ouvir. Mas eu vou voltar para minha casa, vou deitar e vou dormir em paz, porque essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e Deus falou comigo ontem, porque eu preciso consertar muitas coisas no meu altar. Não é para vocês não, começa aqui comigo. Tem muitas coisas que eu estou consertando no meu altar, e quer que eu seja sincero para vocês?
O diabo que se cuide, porque o meu altar está em reforma. O meu altar está em reforma. Porque o fogo do céu vai descer e o nome de Jesus vai ser glorificado na terra. Se você não tomar uma posição de se converter de verdade ao Evangelho de Jesus e abandonar as práticas que não têm agradado a Deus, a sua vida vai continuar uma vida de marasmo. E você vai sapatear e não vai sair do lugar. E eu volto a falar aquela frase que eu sempre digo: nada vai mudar na tua vida até que você mude a tua forma de pensar. Novas atitudes, novos investimentos, novas posições diante de Deus. Tudo isso é de suma importância para que Deus venha fazer um reviravolta nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo de acomodismo. Hoje eu ouvi uma pergunta: por que Jesus não cura mais hoje, pastor? Eu só não respondi fazendo uma outra pergunta por questão de indelicadeza. Se eu tivesse um pouco mais de intimidade, eu já respondia fazendo outra pergunta. Porque ele veio com uma pergunta maliciosa, me encurralando nas paredes. Por que Jesus não cura hoje? Se eu tivesse um pouquinho mais de intimidade, eu já ia responder: quantas horas você ora por dia? Ah, mas não, Carol, andou ali. Pastor, por que a gente não vê milagre acontecendo hoje? Porque os pastores... Eu quase que respondo para ele fazendo uma outra pergunta: meu irmão, quantas horas você ora por dia? Ô meu irmão, quantos minutos do teu dia você senta para ler a Bíblia? Então o problema, irmão, está em nós. Nós buscamos poucos. Nós entramos dentro da igreja e se esquecemos de nos encher de Deus dentro das nossas casas, no nosso dia a dia. É tempo de nós buscarmos mais ao Senhor, se aproximarmos mais de Deus, para que Ele venha se revelar para nós de uma forma muito especial. Nós buscamos muito pouco ao Senhor. Esse dia eu vi alguém dizendo aqui, não me lembro qual foi a situação, um aperto, desligamento, nunca ajudou ninguém. Se você quer ajuda, quem você já ajudou? Se você quer que alguém te ame, quantas pessoas você já amou? Ah, pastor, tudo que eu preciso é de um abraço. Quantos abraços você já deu? Pastor, tudo que eu mais quero é uma mão estendida. Para quantas pessoas você já estendeu a tua mão? Ah, pastor, eu sinto tão só, pastor, preciso tanto de uma visita. Quantas visitas você já fez para alguém? Pastor, tem hora que eu choro só, ninguém está do meu lado. Quantas pessoas choraram do teu lado e quantas vidas você estendeu as suas mãos? Pastor, estou precisando tanto de uma oferta para me ajudar. Quantas ofertas você deu para ajudar alguém? Tudo que você quer para você, faça para os outros, meu irmão. Se você quer ser amado, ame. Se você quer perdão, aprenda a perdoar. Se você quer receber um abraço, aprenda a abraçar. Faça, que o Deus de Israel vai abençoar a tua vida.